Qual salmo que você leu, irmã, que é dela? Eu tô com a vista ruim hoje também. 127, eu sabia que era 120 alguma coisa. Onde que está aqui? Em vão trabalhos que edificam, o Senhor guarda a cidade em vão. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Que palavra maravilhosa, querida. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. E dormir fala de descanso. E você pode descansar no Senhor, viu, querido? Mas é descansar mesmo. Pode soltar aí, irmão. Se eu, qualquer coisa eu entro na outra aqui, mas eu quero só mastigar com você um pouquinho mais dessa palavra gostosa. Aos seus amados, Ele os dá enquanto dorme. Quem aqui é amado do Senhor? Levante a mão. Você é amado do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Não foi, a gente tem a força de expressão de dizer, eu encontrei Jesus. Não, na realidade foi Jesus que encontrou a gente, porque a gente não sabe nada do Senhor. E tudo que nós temos hoje, tudo que nós somos hoje, somos porque Ele veio ao nosso encontro e Ele nos transformou. Então passamos a ser os seus amados. E os seus amados não precisam se desesperar, porque tem um Deus que cuida deles. É claro que a gente tem que levantar, a gente tem que trabalhar, fazer a nossa parte. Mas quem cuida de nós na realidade é Deus. Porque Ele é o teu Pai, amém? Por que nós podemos, na realidade, descansar em Deus? Diz assim comigo, porque Ele é todo poderoso. Querido, Ele tem todo o poder. E eu pergunto para você, quem tem mais poder que Deus? Quem pode subjugar o trono de Deus? Ninguém. A gente sabe que Lúcifer tentou, mas Deus o expulsou. Deus é maior do que tudo. Aí você fala, pastor, eu tenho um problema que o senhor não sabe o tamanho. Querido, Deus é maior do que o seu problema. Pastor, você não sabe o tamanho do abacaxi que eu tenho para descascar. E você também não sabe o Deus, o quanto Ele é grande e maior do que o seu abacaxi. E às vezes a gente fala assim, pastor, eu tenho uma muralha que eu não consigo transpor ela. Ela é muito grande, querido. O Deus é poderoso para derrubar essa muralha, o Deus que você serve. Por que você pode descansar? Porque você tem na tua mente que o Deus que você serve é o Todo-Poderoso. Quando a gente não tinha Deus no mundo, a gente ficava preocupado quando alguém falava, olha, toma cuidado que fulano de tal é macumbeiro e ele está bravo com você. A pessoa ficava, né? E agora, o que eu faço? Macumbeiro. No próprio meio da Umbanda, do Candomblé, dessas coisas todas, e até do satanismo, da bruxaria, né? Existe graus de poder. Então o bruxo maior, ninguém pode mexer com ele, que o bruxo menor se lasca. Ou qualquer pessoa que estiver abaixo do poder dele. Então existe grau de poder. A minha filha, a Natália Zanetta, ela veio aqui hoje, né? Tá lá. Aquela mocinha gorda ali. Quando a mãe dela estava grávida dela, agora ela está grávida, mas a mãe dela estava grávida dela. E é verdade, né? A irmãzinha confirmou. E eu lembro que fizeram um monte de macumba para minha esposa perder ela. Fizeram um monte de trabalho para perder ela. Porque um pouco antes da minha vida tinha me envolvido com esse pessoal todo aí. Depois eu saí do meio deles e vim para o Evangelho. Então eles ficaram bravos e quando a Lu estava grávida disseram que fizeram macumba. Aí eu digo para você, olha a minha cara de preocupado que eu estava com a macumba. Sabendo e conhecendo que eu tinha um Deus mais poderoso do que qualquer tranca-rua, preto velho e sei lá o que mais que tem por aí. Tantos nomes. Querido, não se preocupa. O inimigo vem por um caminho, a palavra do Senhor diz assim, foge por seta e descansa. Você tem um Deus todo-poderoso. Está sendo ameaçado, dorme e descansa. Querido, eu leio na Bíblia, eu fico assim, eu não sei como eu reagiria naquele momento. Pedro foi preso por estar pregando Jesus, por estar pregando o Evangelho. E Tiago já tinha sido decapitado. E o Herodes viu que isso agradou muito os judeus. Ele disse, poxa, eu vou prender mais um. E sabia que Pedro era um dos
era um dos cabeças que estavam lá, né, pregando o evangelho. Prendeu Pedro. Pedro ia ser decapitado no outro dia. E diz a palavra que os irmãos estavam reunidos orando por ele. Aí sabe o que aconteceu? Diz que o anjo foi na cadeia para libertar Pedro. E o anjo diz que teve que tocar nas algemas, chacoalhar Pedro para ele acordar. Aí eu pergunto para você, como um homem consegue dormir sabendo que no outro dia o seu pescoço vai rolar? Porque ele sabe o Deus que ele serve. Como disse os 3 jovens que foram lançados na fornalha, eles tinham que se dobrar à estátua de Nabucodonosor. E eles não se dobraram. Aí viram que no meio daquela multidão ficou 3 engraçadinhos de pé e não se dobrou. Ele diz, chamaram ele e diz, você tem que se dobrar à estátua de Nabucodonosor, você tem que honrar esse rei. Ele diz, fique sabendo que nós não vamos nos dobrar a essa estátua. Nós só nos curvamos a Jeová. E eles foram bem ousados dizendo, se ele quiser nos livrar da fornalha, ele livra, mas também se ele não quiser, fique sabendo que nós não vamos dobrar. Tipo assim, morrendo ou continuando vivo, continuamos a nos dobrar só a Jeová. Aos seus amados, ele dá enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. Querido, só pode descansar quem sabe que esse Deus é todo poderoso. Só quando você olha para o único homem que entrou num túmulo e depois de 3 dias saiu vivo de lá, você diz, epa, esse é o meu Deus. O que mais que ele não pode fazer? Descansa no Senhor. Querido, Jesus está no seu barco. Se Jesus está no seu barco, não tenha medo das ondas e nem das tempestades, porque a tudo isso ele tem poder para controlar. Amém, querido? Não tenha medo do amanhã. As pessoas hoje sofrem de um mal muito terrível, que é sofrer antes. Que nós conhecemos também como a palavra se preocupar. E nós deveríamos, como crentes, nos ocupar com as coisas. Amanhã eu tenho que trabalhar, então amanhã é amanhã, hoje é hoje. Amanhã acorda, eu vou me ocupar com o meu trabalho. Eu tenho problemas para resolver amanhã, assuntos a resolver. Então amanhã eu me ocupo com aquilo debaixo da graça do Senhor. Mas tem gente que sofre um dia antes, um mês antes, um ano antes. Às vezes 5 anos antes, 10 anos antes. Está sofrendo por uma coisa que nem chegou lá. A gente precisa ler e reler e decorar Mateus capítulo 6. Onde Jesus vem falar sobre a ansiedade, querido. Que as pessoas estavam ansiosas pelo comer, pelo vestir, pelo beber. E Jesus vai ser bem claro, é uma coisa tão simples. E ele vai dizer assim, olha, os pássaros, né, eles não semeiam, mas Deus dá de comer para eles. E pergunta para eles, será que vocês não valem mais que os pássaros? Os lírios se vestem de uma maneira tão maravilhosa, porque Deus os veste assim. E diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão lindo como os lírios. E diz, será que vocês não são melhor do que os lírios? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Descansa no Senhor, Ele é todo poderoso. A gente pode descansar por causa desse recurso, querido. Sabe por que as pessoas hoje, mesmo vindo na igreja, continuam desesperadas? Porque elas não estão aumentando a sua intimidade com Deus, e não estão conhecendo profundamente como Ele é. Sabe tudo na internet, sabe tudo de Face, sabe tudo do WhatsApp, sabe tudo de jogos, mas não sabe nada do Pai que Ele tem. E é por isso que são pessoas que vêm para a igreja e continuam desesperadas, debaixo de remédio às vezes. Se tirar o remédio não vive mais. Então a gente tem que ir trocando essas coisas pela paz. Que Jesus diz assim, eu vos dou a paz, mas não vos dou como o mundo dá. Então a paz que Jesus transmite para nós faz com que a gente deite em segurança, descansa. E se Deus olhar o seu coração dessa maneira, que você deita confiando que o outro dia
está nas mãos dele. Enquanto você está dormindo, ele já está preparando todo o seu dia para amanhã. Mas se você deita e vira para cá e vira para lá, o olho estralado, não consegue fechar e só pensando, e agora o que eu faço? Como que Deus vai agir a seu favor, querido? Ele não pode. Deus, a Bíblia diz que uma coisa que agrada a Deus, isso é agradável. Isso também é adoração, é fé. Porque sem fé é impossível agradar. Então quando a gente tem aquela fé, que mesmo que as pessoas estão falando o contrário, mesmo que tudo parece que está virando no avesso, mas você tem aquela fé e diz, eu sei que Deus cuida de mim. Querido, isso agrada a Deus. E enquanto você dorme, Deus está trabalhando no seu coração, Deus trabalhando na sua vida. Enquanto você está dormindo e desligado de tudo, Deus está no céu falando com os anjos e dizendo, anjo tal, vem aqui, olha amanhã, é assim, assado, cuida dele, faz isso, abre lá, fecha aqui. Viu? Deus, ele não para de trabalhar. Quando Jesus estava lá, ele diz, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, e não parou de trabalhar. E ele trabalha ao nosso favor, porque, querido, se Deus parar de trabalhar por nós, nós estamos na roça, nós estamos fritos. Nós estamos totalmente guardados debaixo do Senhor, debaixo das suas asas, como diz o Salmo 91. Por isso que a gente pode descansar. Por que que a gente também descansa e dorme? E o Senhor vai dando para nós. Porque a gente também crê na onipresença de Deus. Tem fizeram até música, né, desse, não sei se a gente pode chamar de um poema, sei lá. Você deve ter ouvido música já feita de que alguém estava na praia andando, ele e o Senhor, e nos momentos mais difíceis da vida dele, ele olhou para trás e tinha só um rastro, não tinha mais dois. Ele disse, puxa Senhor, no momento que eu mais precisei, eu fiquei só. E o Senhor disse para ele, não, no momento que você mais precisou, eu te carreguei no colo. Fizeram até música com isso. Querido, Deus está sempre presente. Eu sei que às vezes nós cometemos esse pecado, e já vimos muitas pessoas cometer, eu também já devo ter falado isso ao Senhor. Senhor, onde você está? Ou Senhor, onde você estava naquele momento que tudo aquilo aconteceu? A gente deve ter falado isso para Deus, com certeza alguma vez na nossa vida, se já não falamos muito. Querido, Ele está sempre presente, por isso que você pode descansar. O Salmo 139, eu acho que é o 139, que fala que se eu subir no mais alto céu, Ele está lá, no mais profundo abismo, Ele está lá, se eu vou... o salmista vai dizendo que aonde ele vai, não tem como ele esconder de Deus. Deus está em todos os lugares. Se você tivesse o poder de sair da terra agora e ir na galáxia mais distante, no país, no planeta mais longe escondido, Deus estaria lá. Deus está em todos os lugares. Amém? Por isso que a gente pode descansar. Senhor, onde você está? Ele diz, estou com você. E querido, às vezes até algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus está presente, Deus permitiu para que algo pior não aconteça. Esses dias eu postei no grupo lá, vocês devem ter visto aquele gif, aquele vídeo, né? De um rapaz que sai correndo do ônibus, e acho que devia ser Estados Unidos, Canadá, lá para cima, não sei para onde que é esse país, que estava meio cheio de neve o chão. Ele sai assim por detrás do ônibus, correndo, e a hora que ele passa atrás do ônibus, ele leva um tropeção e cai. Quando ele cai, passa um carro correndo do lado do ônibus. Se ele não tivesse caído, o carro tinha atropelado, ele teria sido morto com a velocidade que estava aquele carro. E muitas vezes na vida, algo desse tipo acontece. E naquele momento, a gente, Deus, onde o Senhor está? Ele fala, cabeçudo, se eu não estou aí, e se eu não permito isso acontecer, pior ia acontecer depois. É saber, querido, que Ele é onipresente. Está passando um momento difícil? Ele está aí com você, você pode ter certeza disso. É por isso que você pode descansar no Senhor. Mas está passando um momento bom também, Ele está com você, é claro.
dando tudo certo, dando tudo errado, Deus está aí com você, Deus está no controle. É só você permitir que Ele continue trabalhando na sua vida. Vira para quem está do teu lado e diz assim: libera tudo para o Senhor. A gente tem que aprender a liberar tudo para Deus, querido. Porque o que a gente retém, Deus não cuida. Eu sempre digo que nós somos como o universo, nós somos um universo, nós somos tão complicados, nós somos tão complexos. Tem tantas áreas da nossa vida, que às vezes a gente entrega algumas coisas, mas não entrega outra. E Deus sabe que a gente não entregou. Querido, aquilo que você retém fica para você. O que fica para você, Deus não cuida. E isso que Deus não cuida, que você retém e ficou para você, pode te trazer grande prejuízo lá na frente. Por isso é assim, ou você dá a vida toda para Jesus, ou fica para você. No Velho Testamento tinha um princípio dos sacerdotes, por causa da lei de Moisés, isso é um princípio para nós, que Deus não aceitava sacrifício pela metade, o animal era todo ou não era, não tinha como ir lá: ó Senhor, eu quero oferecer só a coxa desse cordeiro, não. Então a sua vida está inteira no altar de Deus, ou ela fica para você, mas Jesus é bem claro: se você perder a sua vida para mim, você ganhou. Mas agora, se você fica com ela para você, você já perdeu. É por isso que vem a resposta, porque muitos crentes não têm descanso no coração, não têm paz, não conseguem nem dormir, nem descansar, porque retém. Está procurando uma solução aqui dentro, ó. E a solução não sai daqui, querido. A solução sai do trono do Senhor Jesus Cristo. Até quero falar, aproveitando disso, de uma outra coisa que é um atributo de Deus, que é a onisciência. Onisciência fala de Deus que sabe todas as coisas. E pode ser um contador, o cara que entende tudo de finanças, tudo de economia, querido, ninguém sabe mais que Deus. Por isso a gente pode descansar e dormir, o Senhor vai nos dar enquanto a gente dorme. Por quê? Ele é onisciente, Ele tem toda a sabedoria, Ele é a sabedoria, Ele sabe de tudo. Então quando a gente ora a Deus, coloca nas mãos deles ansiedade e descansa, a gente sabe, Deus vai dar o melhor caminho para mim. Deus vai dar a melhor saída para mim. Deus sabe o que está fazendo. Deus não dá tiro no escuro ao seu favor, querido. Vou tentar fazer assim com ele, quem sabe vai dar certo. Não existe isso com Deus. E quando a gente entrega tudo para Ele, Ele começa a fazer algo. E a gente olha aquilo e fala: nossa, que estranho, Deus está me levando para um caminho meio esquisito. Mas se você confia nele, você diz: eu sei que Ele sabe o que está fazendo, por isso eu descanso. Se fosse um homem, eu não descansaria. Porque o homem erra. Querido, você quer uma tecnologia mais avançada que a NASA? A gente não sabe disso, mas você sabia que os computadores da NASA sempre estão 10 anos adiantados do que nós temos aqui? Eles não liberam tudo. O que você tem hoje na mão e você fala: nossa, que celular, nossa, que computador, eles têm 10 anos avançados na frente. Viu? Você sabe, você não imagina a tecnologia de ponta que esses caras têm. Aí eu pergunto para você: já caiu algum foguete que eles lançaram? Já. Já explodiu? Já. O homem, por mais inteligente que ele seja, ele é imperfeito perto da sabedoria de Deus. Nós os homens somos inteligentes e criamos, chegamos até clonar. Aí bota um Zé Ruela desse. Você quer fazer alguma coisa? Não faz em cima do que Deus já criou. Então coloque esse Zé Ruela num vácuo, aonde não tem nada. Não tem luz, não tem nada, e diz aí: cria alguma coisa aí, do nada. A palavra hebraica é bará, só Deus pode criar do nada. Só Deus tem a palavra de do nada dizer: haja, haja, e as coisas vão acontecendo. O homem não tem esse poder do bará, querido, de criar as coisas do nada. Tudo que ele faz é em cima do que Deus criou.
E Deus é tão maravilhoso que Ele sabe fazer as coisas perfeitas. Ele tem a sabedoria, Ele tem o caminho, Ele pode nos ensinar. E até Ele divide um pouco dessa sabedoria conosco, como diz Tiago. Se você quer sabedoria, peça a Deus lá do alto, que Ele dá a todos que pedem. E a gente vai andando nessa sabedoria dEle, nesse caminho dEle. E aí a gente pode descansar. E quando alguém falar para você, querido, olha, às vezes tem gente que faz isso na malvadeza, né? Dizendo assim, acho que Deus não sabe o que está fazendo com você, não. Eu acho que Ele está fazendo errado. Querido, fala para ele, querido, está tudo no controle do meu Deus, Ele sabe o que faz. Nem os discípulos compreenderam o que Deus estava querendo fazer com Jesus. Eles não entenderam, querido. Jesus disse um monte de vezes, perto de ser crucificado, olha, convém que eu vá para Jerusalém e eu morra. Terceiro dia ressuscitarei. Ressuscitarei. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e depois ele saiu, assim será com o Filho do Homem. Gente, morrer, ressuscitar, pegou aí? Não pegaram nada, querido. Jesus estava sendo ali, julgado, ele chorando, desesperado. Quando Jesus foi crucificado e morreu, então acabou para eles. Esses 3 dias foram os piores 3 dias da vida deles. Porque eu creio que para muitos deles, aqueles castelos que eles construíram dizendo, olha, veio o Messias, agora ele vai reinar e vamos governar, e não foi nada daquilo. Teve morte, teve humilhação, não entenderam. Deus sabe o que faz. Deus dirige o seu filho pelo caminho da maior humilhação, da maior maldição, coloca ele num túmulo gelado 3 dias e depois o ressuscita. Quem que entende essas coisas? Eles não entenderam tantas coisas. Querido, não precisa entender o que Deus está fazendo, só precisa aceitar o que Deus está fazendo. Esse é o problema da igreja. Eles querem que Deus senta do lado e explica tudo para ele. Tem coisas que a gente não vai entender. A nossa cabecinha, querida, é muito pequena. Embora tenhamos uma cabeça maior. Amém? Eu vou fazer 25 anos agora em abril, né, amor? Vou fazer 49 anos agora em abril. Ai, querido, quantas décadas de vida eu tenho, quanto conhecimento eu tenho nesse tempo que eu estou aqui na terra? Perto daquele que vive para sempre. Nada. E o que você vê de crente querendo ensinar a Deus? Deus, senta aqui, como é que é? Explica para mim. O senhor não acha melhor fazer assim? Às vezes a gente faz isso na oração, sem perceber. Deus, faz isso. Deus, faz isso, aquilo, depois faz aquilo outro, viu? Vai dar tudo certo se o senhor fizer assim. Espera aí, gente. Ele não é só todo poderoso e burro. Porque se ele fosse todo poderoso, mas burro, então nós teríamos que ensinar ele, porque não temos todo poder, mas temos a inteligência. Então eu falo, Senhor, o senhor que é todo poderoso, ouve o que eu vou falar, faz assim, assado, e vai dar tudo certo. Não, querido, ele é todo poderoso, mas ele também é onisciente, sabe todas as coisas, todas as ciências. Ele sabe tudo. Agora, por que eu vou deitar e perder minha noite de sono, se realmente eu entreguei para aquele que sabe tudo e sabe o que está fazendo? Por isso, querido, dando tudo certo ou parecendo que está dando tudo errado, confia no Senhor. Com o mar no silêncio total e em descanso, ou no mar revolto, confia no Senhor que Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Eu fui para Israel, acho que foi em 97, né? E tem, se eu não me falha a memória, 2 tempestades que é narrado no Mar da Galileia, que não é um mar, é um grande lago, né? Então ele chama de mar, mas é um lago. E quando a gente chegou lá no meio do lago, era bem de dia, né? E desligou o motor, gente, aquilo parecia que você estava num vácuo, você não escutava nada, parecia que você estava surdo, tão silêncio que era. Aí eu fico imaginando, né, os discípulos que eram pescadores e tinham navegado muitas vezes naquele mar, e quantas vezes lá no meio ele estava no silêncio, só pescando.
E de repente, numa dessas, né, que ainda era noite para ajudar, né, Jesus pediu eles bem à tardezinha, disse, vai que depois eu vou. E aí já estava a noite. Imagina a noite, não tinha faroleta e não tinha nada, querido, escuro breu. Fechou o tempo. E aquela tempestade que chacoalhava tudo. Ao ponto dos pescadores se apavorarem e dizer, vamos morrer. Não enxergando nada e um barco virando. Jesus, querido, sabe de todas as coisas. Ó, eles estavam lá no meio do mar à noite, porque Jesus os despediu, mas Jesus estava lá orando, e Ele é Deus, e Ele sabia o momento certo de aparecer, eles não vão perecer. Jesus vem andando sobre o mar, chega lá, sobe no barco, acalma a tempestade, Ele sabe a hora certa de aparecer, Ele tem o poder para parar tudo. Porque quando Ele fala para, as coisas param, viu? Salmo 23 é bem claro, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está lá comigo, está em todos os lugares, sabe todas as coisas, tem todo o poder. Vamos aprender a descansar em Deus, querido, não queira entender o que Deus está fazendo, só libera para Ele. Você é um barro que está nas mãos dEle, só deixa Ele fazer, amém? Deita de noite, querido. A coisa mais gostosa é chegar à noite e botar a cabeça no travesseiro e dormir. Você sabia que, por incrível que pareça, é engraçado, né? Mas tem gente que tem tanta fobia de morrer que elas não conseguem dormir pensando que vai dormir e não vai acordar. Como é que as pessoas falam? Tem gente que quando acordou estava morto, né? Tem gente, eu estou falando, vocês pensam que é brincadeira, mas tem gente que tem que tomar remédio para desmaiar, porque tem medo de morrer. Eu pergunto para você, querido, se você morrer agora, para onde você vai? Eu tenho certeza que se você vai para o céu, você não tem medo de botar a cabeça no travesseiro. Se eu morrer, eu tô lá, estou na glória. Então por isso que eu acho assim engraçado, eu sei que é terrível, mas é engraçado a pessoa ter medo de dormir porque vai morrer. Oh, que vida ruim, né? Que uma vida da pessoa dessa aqui deve ser muito ruim. Eu lembro quando o Almir contou quando seu pai estava internado, né? Nem com remédio ele estava dormindo, porque ele tinha medo de dormir, né? E morrer, coitado. É terrível, gente, eu acho que deve ser terrível esse negócio aí. Mas, usando a palavra da irmã, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Até enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Mas, querida, dormir aí, não é só dormir também de deitar, que é isso. Mas é dormir no sentido de entregar tudo e saber que Ele pode fazer o melhor para a sua vida. A gente pode fazer coisas boas, mas o excelente só Deus pode fazer. Então deixa Ele fazer. Eu acho melhor o excelente do que o bom. Ou às vezes a gente fazer o bom, que às vezes é o ruim depois, porque traz coisas ruins para deixa Ele fazer. Amém? Somos um povo que, claro que temos necessidades. E às vezes a gente passa por momentos de muitas necessidades. E às vezes esse momento que é difícil pode durar pouco, pode durar muito. O importante é estar tudo isso entregue nas mãos de Deus. Você já lançou isso e deixa Deus fazer. Se temos que passar por um momento mais difícil para crescer espiritualmente, se fortalecer, não adianta querer escapar disso também, viu, querido? Amém? Mas se também aquilo que está acontecendo não é da vontade de Deus, e você já orou, já descansou, já batalhou, Deus é por você, Ele vai te dar a vitória, com certeza. Deus não é homem, querido, Deus não é covarde. Aliás, essa palavra não existe no dicionário de Deus, porque Ele é chamado na Bíblia Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor das batalhas, Ele nunca perdeu uma guerra. E se você está tendo uma guerra na tua vida, e a tua vida é dele, a guerra sua é a guerra dele. Então Ele vai vencer por você. Só obedeça a Deus, não queira entender e nem questionar. O príncipe do Senhor dos exércitos, que é o próprio Jesus no Velho Testamento, que não era conhecido como Jesus, chegou lá um anjo, com a espada na mão, um príncipe, diante de Josué. Josué o adorou,
E tinha a primeira cidade para conquistar. Deus não deu mole, Deus não disse, eu vou dar uma cidadezinha fraquinha, depois eu vou aumentando para eles não se assustar, não, querido. Atravessou o Rio Jordão, era uma senhora de uma cidade com muralhas altíssimas, que hoje derrubaria com bombas e mísseis, mas naquela época você ia derrubar com o quê? Com cavalo? Com espada? Não tinha, só Deus poderia fazer aquilo. E o anjo disse para Josué, Josué, você vai fazer assim, você vai dar uma volta por dia, por 7 dias ao redor dessa muralha, e no 7º dia, 7 vezes você vai rodear, vocês vão gritar e tocar a trombeta, e deixa o resto comigo. Josué não podia falar assim, ô Senhor, que é aquela coisa de querer entender, não é melhor a gente ir uma vez só e o Senhor derrubar lá? E por que ficar dando 7 voltas? O que tem ficar andando? O que é isso? Querido, é aquela coisa assim, faz o que Deus mandou e não questione, e deixa Ele dar vitória para você. E eles fizeram isso, e eu creio, querido, que nesses 7 dias eles dormiam com o coração descansado. Nós sabemos que Deus que nós servimos é o Deus que nos tirou lá do Egito, que tem um mar na nossa frente e Ele abriu ele para a gente passar. Então, as experiências que a gente vai tendo na nossa vida, nos momentos difíceis, faz com que a nossa fé cresça em quem nós estamos servindo. Porque se abriu o mar, sustentou 40 anos no deserto com maná, as roupas não envelheciam, não faltava água no deserto porque brotava das rochas. E aí vai lá também, abre o Rio Jordão na maior cheia que tinha, era época de chuva. E eles passaram também a pé enxuto. Aí chegou diante daquela cidade, eles poderiam dizer ao Senhor, não, querido, apenas fizeram o que Deus mandou e o resto foi Ele que fez. Porque, até vou falar para você, a gente nunca vai entender Deus. A gente sabe algumas coisas dele que a palavra nos diz, mas dizer que a gente vai entender Deus, então é assim, é deita, dorme, descansa, Ele sabe o que faz. Senhor, eu queria que o Senhor me explicasse para mim deitar descansado. Não tem explicação, porque senão não é fé. Deita, descansa, confia. Amanhã, o que Deus tem para fazer na minha vida, Ele vai fazer. O que está planejado no seu caderno de planos para a minha vida para amanhã, Ele vai fazer, e ninguém pode impedir. Nem o diabo, nem os seus anjos todos juntos, e nem toda a terra, querido, pode impedir o que Deus tem de plano para fazer na vida de um homem. Amanhã é sexta-feira. Deus tem planos para você amanhã? Tem. Deus tem algo para liberar na sua vida amanhã? Tem. Então deita, descansa e deixa o resto com o Senhor. Não precisa comer de mais e nem de menos, né? Tem gente quando apavora, come e não para de comer, porque tem que substituir aquela ansiedade por alguma coisa. Tem outros que já não come e vai ficando no osso. Querido, normal. Come o que você tem que comer, o que você sempre comeu, deita do jeito e descansa no Senhor. Os desafios são para Deus, não são para nós. Nós só exercitamos a nossa fé. Amém. Jesus estava para entrar na cidade de Naim e ia saindo o enterro. Uma mulher viúva, mulher nos tempos bíblicos não era uma coisa muito boa de ser. Eu tenho certeza que nunca na vida você ia querer ser mulher naquela época. Hoje vocês mulheres estão com as manguinhas de fora, né? Hoje estão se esbaldando. Naquela época ser mulher não era fácil. Elas eram discriminadas, elas não eram nem contadas como gente. Quando contavam povão, mulher não se contava, era uma coisa incontável, né? Então você imagina uma mulher que era viúva, não tinha o marido, pior ainda, ela vivia de esmolas. O único filho que ela tinha que poderia cuidar dela, o que aconteceu com ele? Morreu. E está saindo o enterro da cidade de Naim, e bem naquela hora que não era uma coincidência, mas uma cristocidência, Jesus está passando no enterro, né? E Jesus gostava de atrapalhar enterro, né? Os enterros nunca se concluíam, porque Jesus chegava e acabava com tudo, né?
Aí estava lá o enterro, Jesus olha aquela mulher chorando. Querido, fala assim comigo: Deus tem coração. Deus tem sentimentos. Ó, Jesus olha para aquela mulher chorando e diz que ele teve compaixão. Aquilo, mesmo sabendo que ele ia fazer o milagre, ele ficou emocionado de ver uma mulher chorando. Eu imagino como essa mulher estava chorando, desesperada, e ele chora com ela, ele tem compaixão dela, ele para o enterro chorando. E ele olha para o rapaz que estava ali deitado, né, o morto, e pega na mão dele e levanta ele, querido, chama ele à vida. Aí você imagina o inverso, o quanto essa mulher estava chorando, o quanto agora que ela estava feliz. E se a gente tiver fé em Jesus, que tudo está no controle dele, que ele sabe o que faz, todos os enterros da sua vida serão parados. Tudo aquilo que você achou que estava morrendo, mas está confiando que o Senhor, nem se for na última hora, porque a gente tem que esperar no Senhor, esperança, fé e esperança andam junto. Ele para o enterro, ele levanta o morto. Como eu falei outro dia, né, daquela música, aquilo que parecia impossível, aquilo, eu até esqueci a letra, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, e vai a música. Ele sabe o que faz, querido. Ó, e não reclama com Deus. Levou você para um beco sem saída, levou você para um lugar que às vezes não é lugar de exaltação, mas é lugar de humilhação. Você pode ter uma certeza de uma coisa: toda vez que um filho de Deus entra num lugar de humilhação, escreve o que eu estou falando, e isso já está na Bíblia, eu só estou reforçando. É sempre para te colocar no mais, e nunca para te jogar mais para baixo. Foi com José, 13 anos preso, depois se tornou o braço direito de Faraó, mandou no Egito todo, nação mais poderosa. Davi fugiu 10 anos de Saul, e ele já era ungido rei por Deus, mas teve que fugir 10 anos de Saul. Mas Deus sabe por que levou aquele homem por aquele caminho de humilhação, para forjar nele um guerreiro, um rei de verdade, para que quando assumisse o trono ele pudesse ser o melhor rei de Israel. Foi Davi. Às vezes a gente questiona: Senhor, por que o Senhor me colocou nesse buraco? Por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? E às vezes a gente até fala assim, às vezes até para ver se emociona Deus, né, nesse sentido. E dizer assim: tá vendo que todo mundo está falando, todo mundo está olhando para mim, está falando, mas que Senhor vai envergonhar o teu nome. E Deus fala: bobão, é eu que estou querendo que se passe por isso mesmo, aguenta aí, deixa todo mundo falar. Deus não se preocupa com o que os outros falam, viu, querido? Deus é um Deus que ele tem a sua opinião, ele não está preocupado que o X, o B, o C está achando de você. Mas você tenha certeza de uma coisa: tudo que Deus permite, né, de mal acontecer na minha vida e na sua, quando ele permite aquele momento, é para te colocar no mais e te fazer mais experimentado do que você já é, para que eu e você largue de ser frouxo e possamos começar a ser homens e mulheres que não se abalam com nada. Às vezes a mulher olha uma barata, e parece que está acabando o mundo. Alguém olha e fala: nossa, morreu alguém lá na casa. Não, é uma barata. Eu lembro um dia que a vizinha de casa, eu não estava lá, e começou um berreiro lá, e bater na porta e gritar. Chamaram, acho que foi, não sei se foi a Natália, Natália chamou a polícia, chamando que era ladrão, porque ela gritava. Chamou a polícia apareceu. Aí foi lá, adivinha o que teve que prendeu uma perereca, né? Mas se você soubesse o desespero e a gritaria, você pensava: tem ladrão ali, a coisa está ficando feia, a coisa está feia. Era uma perereca que não sabia nem o que estava acontecendo. Aí algemaram a perereca e levaram ela para depor, né? Depois lá na... Querido, homens e mulheres de Deus que são forjados não se abalam. Aliás, tem até um salmo, né? Eu acho que é o Salmo 46 mesmo, onde começa assim falando:
Deus é socorro bem presente na tribulação, é aqui para baixo. Quer ver? Ó, Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Olha o que diz no 2:46 do Salmo aí. Portanto, não temeremos, ainda que a terra transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ó, para abalar um monte no seio do mar, que nós chamamos montes no seio dos mares de ilha. Para abalar tudo aquilo, o que tem que acontecer? Um grande terremoto. Está dizendo, mesmo que isso aconteça, a gente não se abala. Que Deus é socorro bem presente na tribulação. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Dá a impressão que é um grande tsunami aqui, está tremendo tudo, né? Com as águas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, querido. Deus está em você. Você é a cidade de Deus. Você jamais será abalado. Filho de Deus não se abala. Filho de Deus nunca perde. A Bíblia diz no Novo Testamento, somos mais que vencedores. Não tem como a gente se abalar. E mesmo que o momento é difícil, o que importa não é o momento, é o final da coisa. Não importa se você subiu no ringue, se está durando 3 rounds, 4 rounds, 10 rounds, esse negócio não acaba. Eu sei que Deus vai me dar vitória, amém. Então descansa, porque você vai sair com o cinturão na mão. Porque a vitória vai ser sua. Amém? Para a honra e glória do nome de Jesus. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplais a obra do Senhor. Amém? Aquietai-vos, versículo 10. Isso aqui tem tudo a ver com o que a irmã leu hoje. Aquietai-vos, deita, dorme, descansa. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dá para você crer nesse Deus, querido? Dá para nessa noite você sair aqui com mais fé do que você chegou e saber que Ele está no controle de tudo? Amém? Tudo é do Senhor e tudo volta para Ele. Tudo acontece conforme Ele já deixou escrito. Nem uma vírgula disso aqui, querido, dessa palavra, tudo que está escrito aqui, nem uma vírgula vai deixar de ser cumprida. Porque o Senhor falou, vai se cumprir. Amém? E o Senhor tem falado a respeito da sua vida. Viu? O Senhor tem olhado para você. E se você é uma pessoa de Deus, um homem ou uma mulher de fé, Deus tem falado ao teu favor. Deus lá do céu do trono tem decretado sobre a tua vida. Creia nele e confia somente, querido. Porque todas as vezes que abrimos a boca e murmuramos, o diabo aproveita essa situação para pentelhar, para trazer confusão, para atrasar, para tentar tirar a gente do foco e do caminho. Por isso, como diz lá em Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não perca o seu foco, senão você não consegue dormir, querido. Deita, fecha os olhos, mas os olhos do seu coração, os olhos da fé, do seu espírito, está focado no autor e consumador da nossa fé. Firmemente. As coisas estão abanando do lado, esquece, querido, quem está te chamando para lá, te chamando para cá. Meu foco é Jesus Cristo. Você sabe por que tem tanta gente queimando no inferno? E muitas delas não deveriam estar lá, porque até conheceram a palavra, por causa disso que eu acabei de dizer. Não consegue focar em Jesus Cristo. Arruma uma namorada, tirou o foco de Jesus, agora é a namorada. Não temos nada contra namorada, né? Aí, estava focado em Jesus, seu salário dobrou, o salário. Aí começou a aproveitar o salário e esqueceu de Jesus. Não tem problema de ganhar mais. O problema é tirar o foco de Jesus. E a gente perde o foco de Jesus por cada coisa tonta, por cada coisa boba.
Quando Jesus te der mais, querido, não perca o foco, porque senão vira maldição na sua vida. Com mais, continua olhando para Jesus, Ele é tudo. Isso aqui é só para mim ser mordomo de mais coisa que Ele está me dando. Mas eu cuido para Ele, eu sou mordomo fiel, como diz na parábola. Não é meu. Não é meu. Você sabia que até o corpo que você tem não é seu, querido? Quando foi formado no ventre da sua mãe, Ele permitiu, porque Ele que fez essa lei do espermatozoide encontrar com o óvulo, Ele que fez essa lei, então Ele permitiu, Ele está emprestando esse corpo aí que você está usando, que às vezes um braço não ergue, né, Kiko? Mas tem que fazer a cirurgia lá, vai erguer em nome de Jesus. Às vezes o nosso corpo, querido, nós temos que cuidar dele. Ele emprestou para você. Então nada é nosso. O que a gente tem só é Jesus Cristo e mais nada. Esquece do resto. Se morrer agora tudo fica. E fica para quem, querido? O que fica com você é só o que você tem no coração. Firmemente olhando para Ele. Aí você vai deitar, vai dormir, vai levantar amanhã. E a glória de Deus está com você. A graça de Deus vai se multiplicando no sábado, no domingo. E sempre olhando para Ele, dormindo, descansando, sabendo o que Ele está dando para você enquanto você dorme. Amém? Ó, essa palavra, a gente tem que orar. A Bíblia ensina a gente a orar. Amém. A pedir, a lançar ansiedade, glória a Deus. Mas se você está em Deus, até quando você não está orando, dormindo, Deus está te dando, porque Ele conhece o seu coração. Porque você não é dele só no momento que está pedindo, você é dele o tempo todo. Então quando você dorme, você continua sendo dele. Enquanto você está dormindo e não pode fazer nada, tem anjo ao redor da sua cama te guardando contra todo o mal. Porque o inimigo, querido, se Deus não estiver te guardando enquanto você dorme, ele pode fazer ruás. Pode acontecer coisas terríveis. Diz a palavra que tem terrores noturnos. Está ali guardado, o anjo está ali. Quero ver quem que é o bobão que aparece ali com o anjo. Porque não é qualquer anjo que Deus põe para te guardar. Porque você, embora não tenha nada para Deus, mas porque o sangue de Jesus está em você, você é uma pessoa muito especial para Ele. Porque você tem o sangue do Filho dele em você. Então Ele põe um guarda-costas para uma pessoa importante. Porque Jesus está em você. Então Ele não põe qualquer anjo ao teu redor, querido. Você vai sair de carro, vai sair de moto, vai viajar, não é qualquer anjo que está do teu lado. É anjo de guerra mesmo. São anjos enormes, anjos fortes. Que um demônio não vai ser tonto de aparecer ali. Você está guardado o tempo todo, ministrado o tempo todo, cheio de amor o tempo todo, cheio de paz o tempo todo. Deixa isso fluir na sua vida. Ó, eu vou morar no céu, amém? Você também vai. Lá vai ser a coisa mais deliciosa que a gente nunca, jamais experimentou na vida. A alegria que a gente vai ter lá. Mas podemos começar a desfrutar aqui. O céu para a igreja começa na terra. Então, começa a desfrutar de ter noites de sono abençoado. Dias maravilhosos, sabendo que tem um Deus todo-poderoso que cuida de você o tempo todo. Vamos começar a desfrutar o céu aqui na terra. Amém. Feche os teus olhos, querido. Quero orar por você. Quero orar com você. Oh, meu Pai Santo, meu Pai querido. Tu és o Deus Todo-Poderoso que governa os céus, a terra, todas as galáxias, todos os planetas, tudo está sendo ministrado por Ti. E nós somos os Teus filhos amados, comprados pelo sangue de Jesus. Que nessa noite o Senhor começa aqui a tocar em algumas vidas, que precisam experimentar esse desfrutar, que precisam desfrutar dessa paz que a Tua palavra diz que o Senhor dá, que excede todo entendimento. E eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, pela Sua misericórdia e graça, vai derramando no coração de cada um que está aqui uma paz abundante, que começa a fluir do dentro do teu coração, querido, de dentro para fora. Essa paz que vai lançar para fora de você toda a inquietude, toda a ansiedade, todo questionamento, toda a dúvida, em nome de Jesus.
vai saindo da tua vida, vai caindo por terra, e vai sendo, querido, cheio da paz, vai sendo cheio do príncipe da paz, o Senhor Jesus, na tua vida agora, em nome de Jesus. Eu quero que você saia nessa noite por essa porta, diferente da maneira que você entrou, querido. Se você entrou preocupado, se você entrou aflito, se você entrou com muitas dúvidas, eu declaro que em nome de Jesus cai por terra tudo isso agora da tua vida, mas que o Espírito de poder lance para fora do teu coração toda a covardia agora, todo medo, em nome de Jesus. Nós não temos em nós espírito de medo, isso não é fruto do Espírito, não é fruto do Espírito Santo, mas que agora seja forjado no teu coração a coragem, a força, ser fortalecido no Senhor, ser fortalecido no Senhor agora e na força do seu poder, em nome de Jesus. E toda e qualquer situação que se levantar contra você, querido, esse Espírito de poder que está em você, vai te encher, para você ficar de pé, e para você enfrentar, e passar com a vitória na mão, em nome do Senhor Jesus. Que o mesmo Espírito que estava em Davi, quando ele desceu naquele vale, e pegou as pedras, e foi derrubar um gigante de quase 3 metros, seja o mesmo Espírito que esteja em você, porque é o mesmo Espírito. É o Espírito Santo de Deus. E não importa quantos vales ainda nós vamos descer, não importa quantos gigantes ainda vão se colocar diante de nós, impedindo que nós continuamos a marchar e conquistar e ser abençoados. O que importa é que esse Espírito permaneça em nossa vida, porque é Ele que me dá a vitória, é Ele que me capacita a cada dia. Senhor, tem tantos desafios que ainda vão ser colocados nas nossas vidas, na área financeira, na área emocional, na área espiritual, na família, não importa, Senhor, mas eu quero que todos aqui tenham no coração esse descanso, que se o Senhor está conosco, tudo vai bem. Se o Senhor está conosco, tudo vai bem. Repete comigo, querido, se o Senhor está conosco, tudo vai bem. Confie nessa palavra, querido, tudo vai bem. Senhor, toma conta aqui, cuida de cada família, continue cuidando, Pai. Que nessa noite o Senhor ministre a todas as necessidades, que nessa noite o Senhor ministre a todas as necessidades. Quando teu filho colocar a cabeça lá no travesseiro, eu sei que o Senhor estará cuidando do dia da manhã para ele, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que os filhos de Deus são como o sol que nasce e vai surgindo e vai crescendo até chegar a maior glória e o maior brilho. Nós crescemos de graça em graça, de glória em glória, e vamos andando de fé em fé, sempre crescendo, nunca voltando, sempre sendo exaltado e nunca indo para baixo, Senhor. Mesmo que os momentos são difíceis, mas por dentro nós estamos sendo exaltados, por dentro nós estamos sendo acrescidos de fé, em nome de Jesus. Eu oro nessa noite, para que todos os enfermos aqui sejam curados. Se há alguma enfermidade no osso, se há alguma enfermidade nos órgãos, no sangue, nos músculos, tendões, não importa, Senhor, Tu tem poder para curar, e eu te peço nessa noite, e no nome de Jesus, e nesse nome tem poder, e eu posso usar esse nome, e na autoridade desse nome eu digo, toda enfermidade, e eu creio, nessa noite, vai saindo desse corpo toda deformidade, em nome de Jesus, amém. Toca na vista, Senhor, toca na vista, toca nos olhos, dá saúde aos olhos aqui, dá saúde nas vistas, Senhor Jesus, dá visão de jovens, tira toda enfermidade das vistas, em nome do Senhor Jesus. Dá saúde nesse sangue, Senhor, regula e equaliza esse sangue agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.